Bom dia a todos, meu nome é Henrique Trade, eu sou o atual presidente do Clube Manoel de Abreu. Nós estamos aqui ao vivo na SPR TV, com uma sessão bem interativa aqui, com uma série de convidados, para a gente fazer um bate-papo bem descontraído, conversar sobre o Clube Manoel de Abreu, conversar sobre esse retorno das atividades do clube e contar bastante das histórias do clube para animar toda a nossa família da Sociedade Paulista de Radiologia a participar cada vez mais do CMA agora, nesse ano de 2023 e nos anos vindouros. Aqui comigo, então, eu tenho o Dr. Nelson Caserta, que é professor livre-docente do Departamento de Radiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp de Campinas. Dr. Nelson Caserta é ex-presidente recente do Clube Manoel de Abreu e é o nosso presidente eleito da Sociedade Paulista de Radiologia. Temos uma posse amanhã, né, Dr. Caserta? Comigo também está o Dr. Daniel Lahan Martins, radiologista de abdômen e pelve, doutor pela Unicamp, também de Campinas, radiologista do HC da Unicamp e do Hospital Vera Cruz, do Grupo DASA. O Daniel é um grande amigo, é um profundo conhecedor, um ótimo radiologista e aceitou o grande desafio de, depois de mim agora, assumir a presidência do clube. Então a gente está muito animado de olhar o clube para frente junto com ele e fazer o clube continuar crescendo novamente após a pandemia. Também aqui comigo eu tenho o Dr. Ricardo Baclini, que é de Marília, coordenador da FAMEMA, médico responsável pela residência de lá, e ex-presidente da Sociedade Paulista de Radiologia, acho que um dos mais assíduos participantes do Clube Manoel de Abreu. Eu acho que ele só não perde para mim, que eu estou desde 1979, mas essa história eu explico depois. E por último, nós temos com a gente também o Pedro Canova, que é o famoso Pedrão. O Pedrão é gerente comercial de diagnóstico por imagem, atua no mercado de diagnóstico por imagem desde 1994, sempre participando dos eventos aí da SPR, principalmente uma figura extremamente conhecida dentro do clube. A ideia aqui foi a gente juntar várias pessoas com um relacionamento muito próximo, muito afetivo com o clube, que é um clube de um encontro assim, muito próximo entre as pessoas e de bastante relacionamento, para a gente trocar umas histórias, dar umas risadas, igual a gente faz em todo o Manoel de Abreu, e estimular todo mundo aí no clube, contar um pouco do que a gente vai estar fazendo aí mais para frente. Nós tivemos aí então um período de pandemia, foi um período um pouquinho difícil para o clube, tivemos alguns problemas com o presencial, o clube é obviamente eminentemente presencial, né? Eu queria passar então primeiro a palavra aí para o Dr. Caserta. Dr. Caserta, apesar de tudo isso, como é que foi a história do clube na sua vida profissional? O que o senhor conta lá de trás? Qual é o valor do clube que o senhor enxerga que vem e que a gente precisa retomar agora a partir desse ano? Olha, o Clube Manoel de Abreu, Henrique, e os que estão nos assistindo, o Dr. Jaime, que é também um frequentador bastante assíduo do Manoel de Abreu, ele costuma dizer que o Clube Manoel de Abreu é a pós-graduação do radiologista. E é uma verdade, porque o Clube Manoel de Abreu, não sei se me permite um histórico assim que a gente fica conhecendo, né? Ele surgiu através de alguns radiologistas antigos, que a gente tem essa história. Inclusive o Dr. Rubens Marcondes Pereira, que era o nosso chefe lá na Unicamp, ele já é falecido. Ele trouxe com outros essa ideia dos Estados Unidos, que também é um país grande e na época havia dificuldade de você discutir os casos do seu dia a dia. Então eles começaram a fazer reuniões aos domingos e levavam a família e os casos. Levavam uma pasta lá cheia de casos para discutir as dúvidas, que imagina, um lá estava em Araçatuba, outro em Araraquara, outro em Prudente, e aí eu juntava os casos do mês e fazia um almoço e discutiam os casos e vinha embora. Então, o surgimento que contam é isso daí. Então, lógico, não sou dessa época, sou bem mais novo, mas eu peguei já uma fase assim, que já estava mais estruturado, mas ainda conservando esse espírito familiar, assim, de entrosamento, né?
E eram 6 por ano, 6 Manoel de Abreu. Acho que é isso, né, Ricardo? Que eram 6, né? E aí você preparava os seus casos, na época era só radiologia, não tinha ultrassom, você preparava. E às vezes o prêmio era dependendo da cidade. São Carlos eles davam muita toalha, o Romeu preparava lá as coisas. Cada cidade tinha um prêmio assim. E tinha até aquele pinguim de geladeira, às vezes já teve aquele lá de brinde. Então, o interessante é que você via aquelas pessoas que dão, assim, tinha o Dr. Férez, o Dr. Rubens, as pessoas daquela época assim que davam aula, discutindo o caso do seu dia a dia. Era uma oportunidade que você tinha. Então, é um aprendizado muito grande isso daí. Então, o histórico, eu posso dizer assim, que representou para mim foi esse crescendo de atuar e conviver com essas pessoas e ao longo do tempo e fazer amizades e até hoje é um ambiente muito alegre de relacionamento, né? É.